Bom dia, vamos para mais uma leitura do nosso devocional, dia 11 de agosto. O tema hoje é: o que Jesus está lhe perguntando? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Marcos 6:38. Quando você viaja para uma cidade que não conhece e não consegue achar o lugar que vai visitar, é comum perguntar e pedir informações a outras pessoas. Toda vez que fazemos perguntas é porque queremos aprender ou conhecer algo. Com o Senhor é completamente diferente. Sempre que o nosso Senhor Jesus faça uma pergunta, é porque Ele quer nos ensinar algo. Suas perguntas eram formuladas de forma que, ao responder, a pessoa questionada aprendia e era transformada de dentro para fora. Nossa, aprendi agora porque falam que Jesus foi o maior psicólogo do mundo, né? Que a função do psicólogo é exatamente essa, né? Nós temos que perguntar através de uma pergunta formulada, né, do que a gente compreende daquele paciente. A nossa intenção é que ao responder a pessoa aprenda, né, o ponto que ela precisa aprender e que ela seja transformada de dentro para fora. Que legal! Isso acontece porque as perguntas feitas por Jesus, ao serem respondidas, revelam o mais íntimo da pessoa, a qual o questionamento era dirigido, como se fosse um espelho fosse colocado diante dela. Reflita. Então, sobre o que Jesus tem perguntado a você hoje? Esteja sensível aos questionamentos do Espírito Santo. Ele faz perguntas todas as vezes que você toma decisões equivocadas, reprogramando a rota que ele mapeou para você e guiando-o com a pergunta certa ao caminho certo. Certa vez, ouvi a seguinte frase: não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Com isso, percebo que Deus faz conosco assim como um sábio faria com seu discípulo. Sendo ele mestre, quer nos ensinar a vencer, conquistar e superar os desafios da vida e invariavelmente ver o que não conseguimos enxergar de início. 5 pães e 2 peixes foi a resposta dos discípulos, depois de buscarem a resposta à pergunta do mestre: o que Jesus quer saber de você hoje? Peraí que ficou confuso esse final. 5 pães e 2 peixes foi a resposta dos discípulos depois de buscarem a pergunta do mestre: o que Jesus quer saber de você hoje? O mais importante não é o que me acontece, mas como eu reajo a isso. Palavra-chave, palavra que eu gosto muito: aprender. Aprender. E aí a gente vai ler Marcos agora. Marcos 6. Marcos, Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, Mateus e Marcos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Ai, só um minutinho que a sala aqui caiu, a sala ao vivo. Deixa eu voltar. Misericórdia. Cadê vocês, mulheres? Só um minuto, gente.
Bom, voltamos. Vamos retomar a leitura do início aqui. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, quando ele chama os discípulos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem alparcas e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, ungindo muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, o que batizava: ressuscitou dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandai degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia. Entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João, o Batista. E entrando logo, apressadamente pediu ao rei, dizendo: quero-me imediatamente me des em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi degolado na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu à menina, e a menina deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui, à parte,
a um lugar deserto e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se dele. E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondeu-lhes, disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que saibam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Amém. Amém. Então a gente fez a leitura aqui de Marcos 6, do 1 ao 56. E no início aqui da leitura, a gente podia ver, né, que Jesus não tinha honra na casa dele, né, no lugar onde ele nasceu. E lá ele conseguiu curar poucas pessoas por conta da incredulidade. Então a gente fala assim que a fé move montanhas, né? Que a fé da pessoa que é quem a cura. Não lógico que tem remédios, que tem várias coisas, né? Tem os médicos, mas para a gente receber uma cura depende muito da nossa fé, né? Depende muito da nossa mente, né? E aquelas pessoas, elas eram incrédulas, elas não o reconheciam por saber do quê? Da origem deles, né? Por saber da origem deles, eles não o reconheciam, porque ele era filho de um carpinteiro, porque por conta dos irmãos, da parentela, um moço simples, né? Como que ele pode fazer tantas coisas por conta da origem dele? Eles não criam em Deus, né? E o nosso devocional de hoje tá
está trazendo para nós a reflexão do quê? Para que a gente escute a voz do Espírito Santo, né? Para que a gente escute o que o Espírito Santo de Deus tem nos perguntado. Porque através dos questionamentos internos, né? Eu até falei da questão do psicólogo aqui, frente a essa questão de Cristo, da forma com que ele perguntava as coisas, né? Ele perguntava a fim de que as pessoas pudessem processar a resposta e, ao responder, elas tivessem a compreensão daquilo que curaria elas de dentro para fora, que é muito do papel do psicólogo hoje, né? Quando a gente recebe um paciente na clínica, no consultório, e ele vem com várias queixas, várias demandas, não é o psicólogo que tem a resposta daquilo que ele está vivendo, né? E as pessoas acham que ir no psicólogo, ele vai me dar a resposta do que eu estou sentindo, ele vai me dar a resposta do que eu tenho que fazer, mas não, o nosso papel é ajudá-lo a encontrar as respostas internas, né? Quem sabe o que tem que fazer somos nós mesmos. Quem sabe o que a gente precisa tomar de decisão, de ações, de mudança, somos nós, não é o outro, que nem nos conhece, né? Que está escutando ali um pouco da nossa história. Somos nós. Nós temos que nos conhecer mais que o outro, né? E às vezes, quando nos falta essa parada de olhar interno, essa parada de reflexão, essa parada de escuta com o Espírito Santo de Deus, isso faz com que nós não nos conhecemos, né? Quando a gente não para olhar para dentro, para olhar o cenário que nós estamos vivendo, a gente não tem compreensão daquilo, né? A gente já falou aqui que a gente vai no piloto automático da vida. Então, a mensagem de hoje é: escute o que Deus está te perguntando e responda com sabedoria e responda com verdadeira intenção de compreender aquilo, né? Reflita então sobre o que Jesus tem perguntado a você hoje e esteja sensível aos questionamentos do Espírito Santo. Ele faz perguntas todas as vezes que você toma decisões equivocadas, reprogramando a rota que ele mapeou para você e guiando com a pergunta certa ao caminho certo. Então, quando a gente toma decisões na flor da pele, decisões sobre impulsos, né? Você sabe que você não deveria dar aquela resposta naquela hora, mas você se sente pressionado, ou você sente que se você não responder aquilo naquele momento, você vai ser visto como uma pessoa que não sabe de nada, ou uma pessoa que não sabia a resposta. Às vezes a gente tem que se calar, às vezes a gente não tem que responder, a gente tem que deixar para o outro dia aquela resposta. E tudo que for uma decisão mais difícil, uma decisão que a gente precise de sabedoria, a gente tem que pensar antes de responder, né? E não deixarmos ser tomados como que fala? Pelo impulso, né? Não deixarmos sermos tomados pelo impulso. Porque a sabedoria é isso, a sabedoria é a gente ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, né? Daquilo que nós estamos escolhendo. E aí ele fala também da frase aqui que ele ouviu certa vez, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E isso é verdade, né? As perguntas, porque as perguntas, elas precisam ser direcionadas. Elas precisam fazer sentido, né? Então, quando a gente formula uma pergunta, e eu tenho aprendido muito sobre perguntas, né? De saber perguntar, de não nos colocarmos só para a resposta, né? Se alguém te pergunta algo, você não é obrigada a responder, né? Então, assim, várias situações corriqueiras do dia a dia, às vezes alguém te pergunta algo e você responde ali no impulso. Aí você fala, por que ele quer saber isso, né? Não sei para que eu respondi. E porque a gente não tem uma mente treinada para perguntas. A gente aprende desde pequenininho lá que, chega de tanto porquê, pra quê, né? Que a gente, na fase da criança, por quê? Por quê? Por quê? O que a gente faz? Tá bom, não precisa ficar sabendo, perguntando um monte de porquê, né? Então, a gente não tem um cérebro treinado para perguntas. E é isso que a gente precisa desenvolver. Perguntas inteligentes pra gente ter respostas inteligentes. Amém?
Então, que escutemos a voz do Espírito Santo e que tenhamos sabedoria para respondê-los e ter o direcionamento correto da nossa rota pelo caminho certo. Amém? Para vocês que estão aqui no vídeo, obrigada. Até segunda-feira estaremos aqui de novo. Um abraço.